Bom dia, manhã do dia 11, perdão, do dia 10, isso, 10 de junho de 2019, são aproximadamente 6 horas e 32 minutos. Essa é a playlist Policiais aos Pés da Cruz e nós continuamos lendo a palavra do Senhor Deus, viajando por esse livro maravilhoso que é o livro de Atos. Amém? Eu de antemão estou na estreia, não estou ao vivo. Quero já deixar um abraço para todos que lerem e ouvirem esse vídeo. Principalmente os medalhões, né? Aqueles irmãos amados que são fiéis, como a Inês, né, Inês? O Senhor Deus te abençoe, Inês. Vamos fazer uma oração, nós vamos ler hoje Atos capítulo 12, ok? Pai querido, eterno e poderoso Deus, em nome de Jesus, fala conosco na leitura da Tua palavra. Nos alimenta, nos ministra, Pai querido, nos ensina, nos orienta para a honra e para a glória do Teu nome. Ministra a Tua palavra sobre nós, nos permita, ó Deus Todo-Poderoso, aprender com esse ensinamento. Pai, e obrigado, Deus Todo-Poderoso, pela poderosa salvação do Senhor, ó Deus, chamada Jesus Cristo, revelada, Deus Todo-Poderoso, em cada leitura da Bíblia que nós fazemos. Nós descobrimos, ó Deus, a cada leitura, Pai, que realmente, Deus, o plano de salvação de Deus para o mundo se chama Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado. Amém. Vamos lá então, um anjo liberta Pedro da prisão. Atos capítulo 12, versículo 1. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir e prender alguns que pertenciam à igreja. Lembra que eu falei que a perseguição ia evoluir, né? Saindo do próprio palácio, as ordens de perseguição. Versículo 2. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então o apóstolo Tiago morre à espada. Versículo 3. Quando Herodes viu que isso agradava os líderes judaicos, prendeu Pedro durante a comemoração dos pães sem fermento, né? Dos pães ázimos. Então ele prende Pedro e aí olha o que acontece. E o pôs na prisão, guardado por 4 escoltas de 4 soldados em cada escolta. A intenção de Herodes era apresentá-lo aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Olha o registro que Lucas faz. Então tinham 4 escoltas e cada escolta tinha 4 soldados. Então ele estava aí com pelo menos 12 pessoas fazendo a segurança dele. Versículo 5. Porém, durante todo o tempo em que ele esteve na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus. Amém? A intercessão da igreja, hein? Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados, com outros montando guarda na frente do portão da prisão. Versículo 7. De repente brilhou uma luz na cela e o anjo do Senhor se colocou ao lado de Pedro. O anjo tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Olha que glória, hein? Meu Deus do céu. Versículo 8. Então o anjo lhe disse, vista-se e coloque as sandálias. Ele obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, mandou o anjo. Versículo 9. Então Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. Mas o tempo todo ele pensava que era um sonho ou uma visão, e não acreditava que aquilo estivesse realmente acontecendo. Versículo 10. Eles passaram o primeiro e o segundo postos de guarda e chegaram ao portão de ferro da rua. E este abriu-se por si mesmo para eles. Então eles passaram e foram caminhando juntos um quarteirão. E de repente o anjo o deixou. Cara, glória a Deus, né? Oh, Pai querido, glória a Deus. A palavra do Senhor Deus fala em Salmos, né?
não me lembro agora, 37:4, se eu não estou enganado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha que maravilha, né? Que bênção. Vamos lá, versículo 11. Pedro finalmente percebeu o que tinha acontecido. É verdade mesmo, disse consigo. O Senhor enviou o anjo dele e me salvou de Herodes e de tudo que os judeus queriam me fazer. Versículo 12. Depois de pensar um pouco, ele foi para a casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitos estavam juntos para orar. Versículo 13. Pedro bateu na porta da frente e uma serva chamada Rode veio atender. Versículo 14. Quando ela reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para dentro e exclamou: Pedro está lá fora. Versículo 15. Eles não acreditaram nela. Vendo, você está fora do juízo, disseram. Quando ela insistiu que era Pedro, eles pensaram: deve ser um anjo dele. Versículo 16. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Olha só, o povo tão... Oh, meu Deus. Quando finalmente foram e abriram a porta, a surpresa foi enorme. Versículo 17. Ele fez sinal para ficarem quietos e contou o que tinha acontecido e como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem a Tiago e aos outros o que aconteceu, disse ele. Então saiu dali e foi para outro lugar. Versículo 18. Ao amanhecer houve grande alvoroço entre os soldados na prisão, quanto ao que tinha acontecido com Pedro. Versículo 19. Quando Herodes mandou buscar o preso, soube que ele não estava lá. Depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judéia e foi morar algum tempo em Cesareia. Então, olha a punição que os soldados levaram, né, injustamente, né? Porque o intento de Herodes, você viu no começo da leitura que o intento de Herodes era pagar pau, né? Uma expressão aqui, só para você ter uma... só para te contextualizar, ele queria era se aparecer para os sacerdotes, os judeus, as autoridades dos judeus. E aí, como ele não conseguiu isso, ele manda matar os soldados. Versículo 20, Herodes morre, né? Após a aclamação. Versículo 20. Enquanto Herodes estava lá, chegou uma declaração de Tiro e Sidom para falar com ele. Herodes estava muito irado com o povo daquelas duas cidades, mas os delegados se fizeram amigos de Blasto, secretário real, e pediram paz, pois as cidades deles dependiam economicamente do comércio com o país de Herodes. Versículo 21. Herodes concedeu uma entrevista a eles e, quando chegou o dia, pôs as vestes reais, sentou-se no trono e fez um discurso para o povo. Versículo 22. O povo fez uma grande aclamação e gritando a ele, é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, de modo que ele ficou cheio de bichos e morreu, visto que aceitou a adoração do povo em lugar de dar glória a Deus. Versículo 24. A boa nova de Deus ia se espalhando rapidamente e havia muitos novos crentes. Versículo 25. Barnabé e Saulo, por esse tempo, visitaram Jerusalém e logo que terminaram sua missão, levaram João Marcos consigo. Essa é o começo, né, no capítulo 12 aqui, a Bíblia dá uma introdução do trabalho de Barnabé e Saulo. E se você atentou, né, Pedro, quando ele é libertado, ele fala, manda avisar Tiago. Ou seja, que Pedro tinha esperança de que isso acontecesse também com Tiago, que Tiago fosse liberto. Mas Tiago foi morto. E, amado, isso vira para nós um grande ensinamento, uma reflexão. Por que eu tenho sido perseguido? Ou eu tenho sido perseguido por pregar o Evangelho? E se eu estou sendo perseguido,
essa perseguição é por conta do Evangelho? Que nosso Deus, pela sua grande misericórdia, nos abençoe. Querido, que o Senhor Deus te abençoe. Querida, que o Senhor Deus te abençoe nesse dia. Que a graça e a misericórdia do Senhor te alcance. Compartilhe o vídeo. Deixe aí o seu comentário. Leve outras pessoas a lerem a palavra do Senhor Deus. Aqui foi Alexandre Mendes, lendo a palavra do Altíssimo, compartilhando com você a leitura desse livro de Atos, que é tremendo. Amanhã nós vamos ler mais, vamos para o capítulo 13. Glórias a Deus. Valeu, pessoal. Bom dia a todos. Tchau.